Então, quando você tem uma criança que tem um cuidador, como uma babá, por exemplo, que está ali boa parte do dia com ela, é natural que ela se apegue emocionalmente, que ela transfira a segurança que ela tem com o pai e com a mãe para esse cuidador. E se você tem uma troca constante de babá, por exemplo, ou troca de professor, é muito comum você ver o comportamento da criança afetado. E aí cada criança, a partir da sua individualidade, vai manifestar essa dor, esse incômodo de uma maneira diferente. Uns vão ficar agressivos, outros vão bater, outros vão se fechar, não vão, podem ter questões para dormir, cada um vai apresentar de uma maneira. Então, sim, para a pergunta da Dani, quando tem muita troca de babá e isso é, de uma certa maneira, constante, 2, 3 trocas, assim, num período de 1 ano, por exemplo, é intenso para a criança, tá? E aí, qual é o perigo? A criança, ela pode olhar para essa situação e ela nunca vai conseguir, nunca não, muito dificilmente ela vai conseguir expressar isso com essas palavras que eu vou dar agora. Ela pode se sentir rejeitada. Ela pode acreditar que o problema é com ela, que ela fez alguma coisa errada, que ela não é obediente, que ela não é boazinha o suficiente, que essa babá não gostou dela. Então, será que fui eu? E aí começa essa criança a nutrir um sentimento de inadequação. Eu não sou o suficiente. Eu preciso ser diferente do que eu sou para as pessoas gostarem de mim. E aí a gente está falando no primeiro setênio de uma fase em que a criança ela está formando a sua autoimagem pela primeira vez. E a forma como ela se enxerga vai moldar, em grande parte, a forma como ela vai agir no mundo. Então, a gente precisa ficar atento a esses sentimentos. Desafios e frustrações vão acontecer a todo instante na vida da criança. Vão acontecer sempre. Não é o nosso trabalho como educador, e é muito bom a gente lembrar, não é sobre impedir que a criança sofra. Você nunca vai impedir que a criança sofra. Agora, é como a Dani trouxe, é ficar atenta, observar a mudança de comportamento. Ela já está sofrendo. O que eu posso fazer? O comportamento dela mudou. Como que eu posso atuar? Então, esse é o nosso papel o tempo inteiro na vida dos nossos filhos. Não é impedir o sentimento, é dar espaço para essa criança reconhecer o sentimento e agir num lugar de autoconfiança. Que tá tudo bem se sentir assim. Eu entendo porque você está se sentindo assim. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Tá bem óbvio, né, que a criança acaba atrelando isso a ela, né? Que se eu me comportei mal, se eu não fui obediente o suficiente. Então, se a gente está falando que essa mudança afeta a autoestima da criança, a forma como ela se enxerga, aonde que a gente vai atuar como mãe, como educadora? A gente vai atuar na autoestima dela, no encorajamento, no reforço positivo. Se ela está com uma situação que vai requerer esta força interior de se sentir íntegra, de se sentir boa, de compreender que às vezes algumas coisas se passam ao redor dela e que não necessariamente foram responsabilidade dela, a gente precisa trabalhar esse lugar dela no mundo. E aí vai ser diferente. Uma criança pequenininha de 2 anos, uma criança de 5, 6, 7 anos, vai ser diferente para cada idade. Mas a gente vai atuar nesta autoestima. Então, tem uma coisa que eu gosto muito, que é de falar do reforço positivo, que a gente já falou aqui algumas vezes ao longo do ano, que é de ser capaz de olhar para a criança e trazer o que ela tem de positivo. Então, eu vou até trazer um exemplo que está acontecendo agora na nossa vida. A gente identificou que a Amanda, ela sempre foi essa menina muito expansiva. E ela, de um tempo para cá, ela se retraiu um pouco, ela se fechou, ela está menos carinhosa com os adultos, não comigo e com o pai, com outros adultos, ela se fechou um pouco e a gente poderia dizer que ela está numa fase tímida, ela não é tímida, ela está numa fase assim, né?
Então, o nosso trabalho aqui, que eu estou fazendo, eu principalmente passo mais tempo com ela, é trazer esse reforço positivo, para que ela se veja como uma menina extremamente capaz, extremamente desenvolta, sabe? Como se, assim, meu amor, pode trazer à tona o seu potencial, você é livre para ser quem você é. Você é muito boa sendo simplesmente quem você é. Não deixe nenhum pensamento ou comparação te diminuir. Só que esse discurso é só para nós adultos. A criança ela não se convence por esse discurso. Ela precisa de atuação diária para que ela traga para dentro de si essa sensação. Porque vocês lembram que no primeiro setênio a criança aprende vivenciando, né? E não escutando, ela aprende vivenciando. Então, hoje eu vou dar um exemplo do que eu fiz para que a Amanda pudesse começar a ter esse olhar mais gentil com ela mesma. Porque eu preciso presumir que ela não está tendo um olhar muito gentil com ela mesma, por isso que ela se fechou. Eu acho, aí é só achismo, porque eu não estou dentro dela, mas eu acho que ela está se comparando com o Gabriel, que está alfabetizando, que está aprendendo a ler e escrever. Ela não se conforma que ela não é gêmea, ela não se conforma. Então, assim, ela tem certeza que ela nasceu grudada com o Gabriel. E ela não entende que ela é um ano mais nova. Ela entende aqui, mas não entende aqui. Vocês entenderam, né? Ela vive como se fosse gêmea dele. Hoje ela estava cantando uma musiquinha, acho que eu consegui postar no Stories, nem sei se eu consegui, se eu perdi o vídeo. Não, lá, tá aqui, não postei. Ela estava cantando uma musiquinha linda do jardim, e dançando, e girando, e tinha tempo que eu não via ela fazendo isso. Aí eu falei, filha, como você dança graciosa, meu amor. Posso filmar você para mandar para o papai? Ele vai ficar tão feliz de ver você dançando. Então, assim, eu trouxe esse olhar para ela, sabe? De notar que você está cantando e dançando. E foi espontâneo. Ela estava sentada no sofá, de repente ela levantou e começou a cantar uma música de primavera, coisa mais linda, mais linda. Então, eu trouxe esse reforço positivo. Como é bom te ver cantando, filha. Como é bom te ver dançando. Ai, traz uma alegria. Posso mandar para o seu pai? Ela falou, pode. Ela ficou toda feliz. Falou, preciso da ajuda do Gabriel, porque nessa música tem que fazer com outra criança. Aí trouxe o Gabriel, dançou com o Gabriel. Então, pode parecer simples, mas são nesses pequenos momentos do dia a dia que a gente vai trabalhar o reforço positivo. Que você, principalmente adulto, né, e a Dani, com o caso dessa troca de babá, precisa olhar para a criança, entendendo o que ela tem de bom, o que ela tem de potencial, o que ela tem de diferencial, e trazer isso à tona nela, reforçar isso nela, notar isso nela. Isso é fundamental para que ela consiga se ver de uma maneira diferente. Então, é muito mais do que discurso. Não é, mas o que os outros pensam sobre você não importa. Sim, num determinado conflito, que a criança traga uma dor da escola, você vai conversar e tal. Mas não é isso que vai mudar a pessoa. O que vai mudar ela é se todo dia você consegue notar nela o que ela tem de bom.